branquinho na mudvei, 2 pontinhos no meio, amarelo. Agora vai falar sobre testemunhos que outros testemunhos contradisseram o testemunho deles. Antes que eles forem os amados, vamos dizer assim. Marava, Edim Sheu Hashu Levasof Zmu. Por exemplo, chegaram 2 Edim e falaram que Reuven matou Shimon. E foi feito lá o Din, foi feito lá todo o julgamento pelo testemunho deles que Reuven matou Shimon. Depois veio outros Edim e falaram não matou. E depois veio o terceiro grupo de Edim e falou: olha, a primeira dupla de Edim não pode testemunhar porque ele estava com a gente não sei aonde. Então, primeiro teve o segundo grupo de Edim que contradisse. O terceiro grupo de Edim que confirmou o segundo. Que falaram que os primeiros Edim são Edim Zomemim. Nehergin, no caso que ele era Chayav Mitah, eles agora são Chayav Mitah. De Achashad Chilaz Amai. Ela falou que a segunda Edut já é o começo da chamada dele, vamos dizer assim. Ele já começa a virar Zomemim. Só que não terminou, porque eu não sabia onde ele estava. Marava, na mina lá, de onde sabe isso? Detalhe, Beidano, Beish, Plonis, Essimete e Navdo. Foram lá 2 Edim e falaram, a gente sabe que foram lá os Edim e testemunharam que o fulano cegou o Eved dele. E com isso o Eved sairia e veio Piletidó. Também derrubou, quebrou o dente dele. Shararava Merken. E depois eles viraram os Zomemim. Eles pagam o dinheiro do olho, entre aspas, dessa multa, todos os pagamentos lá que o dono faria, eles fazem. Eles sabem qual é o caso. E lembra que a decatada de lei que a catacrisma vai lá que quando não tem o terceiro grupo, só o segundo grupo vai contra o primeiro. Eles pagam mesmo assim a multa para o Eved. Bater de map que ele é Herut, de meio no Kabai Shalom. Além do dono liberar ele para a liberdade, ele ainda paga a multa? Parece que não. O que ele deveria pagar? É o valor de um Eved para o dono, porque o dono perderia o Eved. Veod, Sheriarav Berken, que Arav fala que Arav Minichalei. Era lá, que Godeato Treve Abrei e Piletino se metedou. Esse aqui é o caso que vieram outros 2 Edim. No começo falou, ele deixou, quebrou o dente dele, cegou o Eved. Demai Beita Vrele Arav. Que agora o dono ele ao invés de pagar, além de liberar o Eved, ele tem que também pagar o valor da multa por ter cegado ele. Veato, Beitrei, Metzia e Veabre. E depois vieram 2 Edim no meio. E falaram o quê? Não foi assim. No começo ele cegou, depois ele quebrou o dente. Enó, Veadar Shinó. Então quando ele cegou, liberou. Então não tem que pagar a multa de ter cegado ele. Se ele quebrou o dente primeiro, quebrou o dente, liberou. Quando cegou, tem que pagar a multa. Delobai elemento lei. Ela do meio nosso tem que pagar a multa pelo dente, que é mais barato. De camarcha lei, camai lemetiai. Então os primeiros e os segundos não são completamente contraditórios, mas são contraditórios. Então a diferença é o que vai pagar. A primeira coisa que aconteceu, libera o F. A segunda coisa, tem que pagar. Verraino Sharei Arav Merken. Arav fala assim, o dono fala assim, porque é bom ver esse terceiro falar, porque vai pagar menos. Primeiro vai falar que cegou, depois que quebrou o dente. Katane Bensus Omir Metsiai. Agora, se esses do meio eles tiraram do Omir,
Eles vieram só falar que primeiro foi o dente, depois foi o olho. Para quê? Para o dono pagar o olho, pagar o multa do olho que é mais cara, porque liberado o Eved já estava de qualquer maneira da primeira Edut. Agora que ele vai ter que pagar o olho, então você agora vai ter que pagar a multa do olho. Por isso que não é que vai ter que pagar o Eved para o dono, nada disso, o caso é outro caso. Shaminá, a Rachat Kirasa, mas então daqui a gente vê que quando vem outros ali contradizerem o que ele falou, é o início de uma pergunta. Mas Marabailó, não. De Aprino, Vesmino. O caso lá é que ele contradisse e falou que eles eram os homens. Trouxe a prova que eles estavam em outro lugar. Mas, de onde você fala que a Baita está falando nesse caso? Midiseifa Bemei Pachvazamar. Diz que o final da Braita fala em dois grupos de livros que contradisseram e que fizeram ele de Mizumimim. O começo da Braita também está falando sobre dois grupos que contradisseram e que fizeram ele de Mizumimim. Dekatani Seifa no final está falando Meidani, Tishploni, Sheipilet, Shenavdo, Vesimet, no. Vieram dois livros e falaram e testemunharam que o fulano quebrou o dente do Eved dele e cegou o Eved dele. Eved do Merked. Que o Eved ele prefere assim, quebra o dente primeiro, depois cegou, porque vai pagar uma multa maior. Venim de seus homimim, e eles agora são os homimim, eles pagam o valor da multa do olho do dono, que é o que eles estavam fazendo o dono pagar. Qual é o caso? Se eles não concordam no que falou primeiro, eles precisam pagar para o dono todo o valor do Eved, porque agora o dono vai perder um Eved, não só o valor do olho. Ela precisa de camo do Kulu Bechavalá. De cá, a Prino Vesmin. Procedim, todo mundo concorda que o Eved, que o dono fez lá, quebrou o dente, chegou o Eved, que o Eved está liberado. A diferença é na ordem, uma coisa que a gente falou antes. E eles foram, não só contradisseram eles, como também falaram que era zona bíblica. Vem que dá, e de caminhar a de batrai, a cata de Eved, de Larav, vai Shalom. Se é por causa deles que eles vão perder o Eved, agora tem que pagar o Eved todo. De Kamechaim, ele é Gavra, Akati Gavra, Lavar Kiuva, o dono ele não era Chayav de liberar o Eved. Só por causa deles virou Chayav de liberar o Eved, agora são os mesmos, tem que pagar o Eved para o dono. Era de Kamekad, Mekadum e era de Batrai. Então parece que já tiveram outros dois anteriores, outros dois Edim, outro dupla de Edim, que foram lá e testemunharam que ele fez isso. A diferença é na ordem. Ele do Lamadmadin, se não fizeram din ainda, a Kata de Meikul e Ervidrarav Baixalum Elei. Se não acabaram de eles já não testemunhar, e por causa deles reforçaram isso também, porque fazem parte do din, que agora ele tem que pagar, que tem que liberar o Eved, tem que pagar o Eved inteiro para o dono. Da Kata Gavra Lamechaev. Ela, de Lamadmadin, parece que é o caso que já foi o din, de liberar o Eved. E eles só estão aqui falando, não, eles vieram aqui testemunhar que foi primeiro o dente, depois o olho, para o dono pagar o olho primeiro. A maneira vaca berei de Ravika de Ravashi, Duca de Rava Meicha, da onde a gente sabe, pode detalhar, quer dizer, de onde pode ver por Rava que a Rachá, que essa contradição é o começo da Azamar. E lembrei, se eu falar que é do começo da Braita. Reisha Mika Mitkachacha Mitziai. No começo, quem falou que eles estão contradizendo o que falaram os do meio? Talvez eles estão só falando que eles são Zomemim. Quem vai de Ilomitazmi? Saadu Kavatai o Kakaima? Uma vez que se eles não fossem Zomemim, o primeiro, o terceiro não tivesse avisado que era Zomemim, eles nem iam receber o dele. Desde a Kavatai o Pasquim, que já tinha acabado o din. Pelos primeiros Edim,
E no começo o primeiro Edim, primeiros Edim vieram e falaram um negócio. O dente depois do olho. Vieram o segundo Edim e falaram, não, foi o olho depois do dente. Vieram o terceiro e transformaram o primeiro Edim no Edim. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, o primeiro falou o dente depois do olho. O segundo falou o olho o primeiro falou o olho depois do dente. O segundo falou o dente depois do olho. Vieram o terceiro Edim e transformaram o segundo. Então, no começo, o saco foi feito pelo primeiro, vieram o segundo e contradisseram o primeiro. E depois vieram o terceiro e falaram que ele era dos homens. Desde Bichal, Matai Mané, que tem aqui uma diferença. Porque o saco o din foi feito pelo primeiro, depois vieram os homens. Ilkach, Kamai o de Kamikashi, Messiai lo Kamikashi. O primeiro eles foram contraditos e foram anulados porque eles foram anulados. E não o segundo. Amalei. Rava Samar Bedereixa Bechalosh Kitot, Seifanar Bechalosh. Rava fala o seguinte: no começo são 3 duplas, no segundo caso também são 3 duplas, mas não falou. Vedai que me seifa. E ele, no final ele vê que a contradição já é o começo do Azamar. Que Gondeato, Beitrei e Abre, chegaram outros 2, eles me falaram em pila de Shinava, se metem no. Primeiro foi o dente, depois o olho. Ele vai ter que. Libera pelo dente e paga pelo olho, para mais caro. O Pasquim de Leidina para o Maio. E o dente foi feito de acordo com o que ele falou. Veato, Beitrei e Abre, se metem no Beitrei e vieram outros 2 falaram. Primeiro chegou, depois caiu o dente, agora tem que pagar pelo dente, que é mais barato. De Kamikashi, ele é o Lehani Kamai. E ele já contradisseram o que o primeiro falou. Digo, seus Zumim Kamai, eles viraram os Zumimim, viram e eles são os Zumimim, vieram o terceiro dupla que zumimaram eles têm que pagar o valor da multa do olho para o dono. Vem Sarkadata Hashalat Tikilat Zumimai, a mãe Meshamim. E por que você falar que a contradição não é o começo da Zamar? Por que eles pagam? Eles já foram contraditos. Elas vão me dar a caixa de Kilazamar. Então a gente vê que já é o começo, por isso que desde lá já começam eles serem azamados, e aí eles têm que pagar para o dono. A Baia fala para você, tá bom, o começo não dá para explicar sem ter 3 escritórios. Porque o primeiro foi o dente foi feito por sacarinho. O segundo foi o que contradisseram. E o terceiro que azamaram. Mas para Abaye, uma vez que a segunda caso é o caso que os próprios que contradisseram já falaram que eram azamados. Já zumimaram eles. Então não precisa de três grupos. Sharei Katadeiro Erabemer, que é de nascer favorável, que são os que estão trocando três duplas no final. Sharei Evedemer, que a gente falou que é bom pro Eved. Eved Cordeu bem Barnabar. Qualquer coisa que ele falar, o Eved falar que tá bom. Dedi Halei, Dedi Puglecherut, que ele vai ficar liberado. Então, para Abaye, no segundo não são 3 grupos, são só 2 grupos. Uma vez são só 2 grupos, os próprios que contradisseram já falaram, já zumimaram eles também. Isso não dá para provar que a Hashá, que a contradição, já é o começo de zomimar. Da Zama. Mas que falar Abzera contra Abzera. Emancimento em nós. Vamos falar que o dono primeiro cegou o Eved. Nipuk Benó, ele saiu porque por causa do olho. E Piletinó, Nipuk Bechinó, se ele quebrou o dente, saiu por causa do dente. Se Piletinó e Piletinó, Nipuk Benó Bechinó. Agora, se ele fez os dois, vamos falar que ele está saindo porque fez os dois. Por que sai por um e paga para o outro? Agora vai alecha marcar tachatenó, velo tachatenó bechinó, tachatchinó, velo tachatchinó venó. Está escrito no Passuco. Justamente sobre o que você falou, está escrito no Passuco por lá abaixo. Está escrito tachatenó, isso é pelo olho e não pelo dente. Tachatchinó sobre o dente, pelo dente e não pelo olho. Então ele sai pelo primeiro, paga o segundo. Maravilha, maravilha, Afadam Tanida, para ver nossa Mishnah. Ganava Pishnai Vetavach Machar al PM, Nimteu Zumimim Estalmerot Akol. Roubou por 2 Edim vieram e falaram que o cara roubou. O cara vendeu, fez escutar pelos mesmos 2 Edim.
e depois esses 2 edim viraram Zomemim, eles têm que pagar tudo, 4 a 5 vezes. Mas lá, dele a Gnevá, Vechadru Vedra Tvichá, Vezuma a Gnevá, Vechadru Vezuma Tvichá. Qual é o caso? Eles foram lá, eles chamaram o cara roubou, depois chamaram o cara fez escritar, depois eles foram zumemados porque o cara roubou, depois foram zumemados porque o cara fez escritar. Veakem, mas os Magnevá, legalmente Tvichá, valeu Murchin. Uma vez que eles foram amados por ter falado que ele roubou, por ter feito a escritar, já é eles foram contradisseram eles. E não que eles foram os amados. Os amados já foram no começo. A gente viu que paga tudo. Veio Saragadata Kashalava de Renata Zamá, e se a gente falar que a contradição não é o começo da Zamá, o que eles pagam no. Sobre 4 a 5 vezes por ter feito a escrita, deveriam pagar só 2 vezes o dobro por ter roubado. Era lá para me dar, então era a vida barava tentar provar a nossa Mishnah, que a contradição já é o começo da Zamá. Quando eles começaram a zomemar o cara que ele não roubou, já é o começo da contradição sobre a escrita, já é o começo de falar que eles são zomemados ali também. Abre a câmera que quase a nossa Mishnah, que quando Deus mora, de lá. Nossa Mishnah, o caso é que primeiro ele foi usamado pela escrita, e depois ele foi usamado pelo roubo. Então foi uma vez que foi nessa ordem, ele nem pagar 4 ou 5 vezes. Se fosse ao contrário, realmente talvez aí não teria que pagar. Então você não tem uma vez que nossa Mishnah foi desse jeito, não tem prova que a contradição é o começo do Zamá, da Zamá. O Beplukta, no Machloka de si, a contradição é o começo de Azamá ou não. Edim Sheu Rashu Levasof Uzmu, os Edim que foram contraditos depois foram zomemados. Rabi Yochanan ben Rabi Elazar Kadamar Deragid, Kadamar Deragid. Machloka de Rabi Yochanan ben Rabi Elazar. Um fala que sim é Edim Zomim, outro fala que não. Tistaia, vamos falar no final das contas de Rabi Elazar ou de Amar Deragid? Que Rabi Elazar fala que não é Zomim, não tem passivo de morte. Rabi Elazar é Edim Sheu Rashu Benefesh Lokid. Rabi Elazar fala que os Edim que foram contraditos sobre alguém que matou alguém ou não, levam chibatadas pela lav de lota de berachad shakra, por não fazer falso testemunho. Vem se a cadada da Rabi Elazar de Amar Deragid, Amar Lokid. Se for Rabi Elazar que falou que eles são passivos de pena de morte, porque eles vão levar chibatadas. Havelei, lav de Tanazar Abitad Medid. Isso aqui é um lav que pode ser, se fosse com advertência, ele seria Chavitar. Bechol lav sheitan Elazar Abitad Medid. Eloquim é lav. Tudo aquele pode ser Chavitar. Lav chibatadas. É lav shemidá. Rabi Elazar de Amar Deragid. Então deve ser que Rabi Elazar falou que não mata ele, está ele. Lokid, o treino, vai errar de Samach Tadai, Smoch Tadai. Por que a gente fala que ele é chibatadas? Se chegou outros 2 que contradisseram eles, por que ele é chibatadas? São 2 falando assim, 2 falando assado. Barabai, Negaruk Benaglav. Isso por Rabi Elazar, no caso, que aquela pessoa que fez esse testemunho sobre ele, que não tinha dúvida nenhuma que os primeiros Edim estavam mentindo. E por isso eles levam os matados. Quer dizer, eles viram, eles conseguiram ver que eles estavam sim mentindo. Tá,